Boa noite a todos. Antes de começar, gostaria de pedir desculpas aí pela minha voz, mas faz parte, né? Não tem como programar isso. Tô bem rouco aí, mas a gente não vai perder o time, né? Vamos fazer acontecer. Temos aí um quórum, e à medida que a gente vai fazendo com que esse tema seja relevante, a gente vai evoluindo cada dia mais. Aqui comigo está mais uma vez o Alexandre, né? Hoje, para a gente criar uma cadência, a gente vai falar um pouco da diferença de governança e gestão de TI. E aí também vai introduzir o próximo tema da próxima live, que é falando aí dos desafios de como conseguir investimento para a área de TI. Já aviso vocês que vocês também fiquem ligados na próxima palestra que nós vamos ter, se não for na memória, mês que vem, tá? Que é uma palestra voltada para a parte de como arrecadar verbas, né, para a área de TI. Então a gente já está convidando o Ivo, que ele é uma pessoa que é voltada para essa parte de lei do bem, lei da informática, tá? Ele é da FI Group, empresa que já atua aqui no mercado amazonense há algum tempo. Então a gente vai estar sempre trazendo palestras para todos vocês, webinars para vocês, para que a gente consiga entender toda a trilha da gestão de TI, né, toda a trilha de governança de TI. E quem sabe futuramente aqui nós temos cada vez mais os gestores capacitados e a gente conseguir alcançar aquele objetivo que a gente sempre comenta, né, de elevar a régua da TI aqui no estado do Amazonas. Então, o nosso objetivo hoje ele é continuar montando esses degraus, né? E o Alexandre mais uma vez está aí, vocês vão ver que nós dois vamos estar sempre nessa dobradinha, porque a ideia é que a gente vá durante o percurso trazendo mais pessoas para estar fazendo, agregando com a gente. Então, fique de olho que teremos uma trilha voltada para a gestão de pessoas, para governança, para essa parte de desenvolvimento humano, que é com a Adri. Então, ela vai estar fazendo uma trilha de 3 palestras. Então, a gente sempre vai estar trazendo pessoas para a gente estar desenvolvendo vocês que têm o objetivo de melhorar, para quem já é coordenador, gerente, e para quem ainda não é, que tem essa vontade, começar a ter insights, começar a ter frameworks, começar a ter conhecimento realmente da prática do dia a dia, tá bom? Então é isso, gente. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui à disposição. Fique à vontade de perguntar. E aí a gente vai trazer essa pegada aí de governança e gestão para a gente ter o nosso bate-papo de hoje. Alexandre, se quiser comentar. Não, então, até entrando no assunto, assim, né, já até um pouco diretamente, e aí fiquem à vontade até para colocar os comentários aí no chat, ou se em algum momento quiserem fazer alguma intervenção, fique super à vontade. Mas, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, se existe diferença entre gestão de TI e governança de TI, tá? É uma coisa que às vezes a gente não percebe no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente, ou por ser um gestor mais novo, ou por estar envolvido com uma série de coisas, a gente às vezes confunde, assim, mistura um pouco, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz, não é, a minha dissertação, a parte de escrever, estudar, né, a pesquisa científica em cima disso, assim, né, governança de TI e compliance, né? Então, e eu sempre busquei, assim, bom, gestão, né, para mim, assim, sempre foi as questões operacionais e táticas, né, da tecnologia da informação. Então, assim, é bem naquela parte assim, olha, como eu vou entregar os resultados. Então, isso que era a parte de gestão. Então, os recursos de tecnologia, tá, para eles serem usados de forma eficiente e eficaz, né. Então, projetos, implantação de sistemas, suporte técnico, gerenciamento de redes, segurança da informação, né, é focado em garantir que as operações e a parte tática, né, ocorram de forma suave para que os clientes internos, para que as pessoas não sintam, não é, isso acontecendo, assim, não sintam os solavancos que a gente tem no dia a dia, né, e ao mesmo tempo atendendo a necessidade do negócio. Bom, se isso é gestão de TI, o que é governança, então? Governança, por um outro lado, é quando a gente tem um mínimo de gestão, ou já faz gestão, né? E tem processos estruturados, né? Inclusive com lideranças, daqui a pouco, que não precisa ser assim, eu tenho que ter 5, 6 áreas no meu time, não. Eu posso estabelecer pessoas que sejam líderes de processo para ter essa governança. E garante o quê? Tá? Promover os objetivos estratégicos da empresa, os valores da organização, né? Às vezes, na gestão de TI,
os objetivos estratégicos e os valores, eles, assim, são dados, eles tu não tem um plano, tu não cria indicadores de processo, indicadores de resultado, indicadores de entrega. Na governança, necessariamente, tu tem. Por isso da diferença, né? Gestão está fazendo, não é, as coisas acontecerem e funcionarem. Na governança, tu está governando, tu consegue enxergar isso. A governança, então, se preocupa com o que e para que estamos fazendo. Então, vocês podem ver que tem um nível assim, mas existe governança sem gestão? Não tem. Se tu não tiver nem gestão, tu nunca vai conseguir implementar governança. Porque governança não é teoria, governança é prática. Uma vez que eu consigo fazer gestão, que eu consigo organizar a casa, como a gente falou já no primeiro, na primeira conversa que a gente teve, olha, eu já cuido de alguns aspectos, assim, os meus primeiros 100 dias como gestor de TI, eu já organizei um pouco, eu entendi para onde tem que ir, como eu posso fazer para organizar isso. Agora eu preciso entender, então, o que a organização quer com seus objetivos estratégicos e para quê. E aí eu tenho que me envolver, assim, ó, se a TI quiser ser estratégica, vai ter que se envolver na definição de políticas, políticas de governança, políticas até do negócio, assim, ó, como então que eu alavanco o negócio com a tecnologia da informação. Se eu não consigo nem fazer gestão, eu não chego nessas conversas. Se eu consigo fazer gestão e estou indo para governança, eu já consigo dar uma pincelada, eu já consigo botar um pezinho lá. Às vezes é difícil porque a gente não tem, especialmente quem tem um background mais técnico, a gente não tem a cultura de falar sobre política, diretriz, procedimento, tá? Uso ético de tecnologia. A gente está resolvendo ali no dia a dia e empiricamente a gente vai tentando dar respostas para essas questões, mas a gente não pensa em como definir isso e trabalhar isso dentro do time e dentro da organização como uma área, um núcleo, uma gerência, uma assessoria responsável por isso. Como disseminar a cultura de tecnologia da informação dentro da tua instituição. É isso que a governança vai levar ou vai trazer, tá? E, de alguma forma, a gente começa também a medir o quê? O monitoramento e o desempenho da tecnologia para a geração de valor para o negócio, principalmente ligados aos objetivos do negócio. Então, eu consigo dizer o quanto a TI impacta, o quanto ela melhora, o quanto ela daqui a pouco é um bloqueio, é um bloqueador, ou o quanto da segurança que eu tenho que implementar para que o processo aconteça, para que a entrega de valor para cliente aconteça, tá? E eu preciso fazer isso. E eu preciso garantir isso com transparência, prestação de contas e conformidade com requisitos regulatórios e, às vezes, legais. Então, assim, quando a gente está fazendo a gestão da TI, às vezes a gente não se preocupa com tudo isso. Isso é meio dado, assim, olha, cara, eu vou entregando e vou tentando fazer os resultados. Abre um chamado, resolve o chamado, mas não tem avaliação, né? Eu não faço uma análise, seja semanal, seja mensal desses chamados, para ver quais são as oportunidades de melhoria que tem ali. Eu não crio indicadores, eu não crio projetos para melhorar os indicadores que eu tenho, né? Eu não atrelo esses projetos a objetivos de negócio da empresa, então eu vou fazendo as coisas para melhorar de novo. Eficácia, operação e parte tática da TI. Na governança, eu jogo estratégico. Por isso que a gente, quando fala de governança, né? E assim, depois a gente vai tocar um pouco nesse ponto, mas eu consigo falar de médio e longo prazo. Eu consigo pensar assim, cara, aonde a TI quer estar daqui a 5 anos? Mas não é um plano cravado em pedra, tá? Não é bola de cristal, não é adivinhar. É simplesmente assim, ó, bom, eu tenho uma ambição, um sonho, ela tá atrelada com os objetivos de negócio, estratégia da empresa. Como então, agora que eu desenvolvo esse plano para que a gestão de TI consiga dar conta disso? Porque senão, gestão de TI ou governança de TI da torre de marfim, como chamam, né? Quer dizer, tu como líder, como CEO, como que for, olha a Tina aí na live, azar, guria, seu eu, né, como gestor ou como gerente de TI, como head de TI lá na Torre de Marfim, ditando regras. Eu até e um colega meu, o Eric, né, a gente estava falando sobre isso, ditando regras, né? Não vou falar a palavra feia aqui para não ficar gravado, mas eu tô lá de algum lugar onde eu não enxergo, não é? O que realmente está acontecendo com os times. Como que os times estão, né, trabalhando, o que está acontecendo, né? Aí eu tinha uma frase aí, e quem trabalhou comigo pode me desmentir, né? Eu falava assim, cara, eu até carrego caixa, tá? Se precisar, porque, assim, a gente tá num time de TI. Mas a pergunta é, se eu estiver carregando caixa, quem está fazendo a governança da área? Se eu estiver cuidando, e aí trazendo para TI, se eu estiver só cuidando da operação, não, cara, o sistema está funcionando, o data center está ok, o sistema está sendo desenvolvido, os chamados estão sendo respondidos, tá, mas e quem é que pensa na evolução disso?
na evolução do time, na evolução dos processos, no atrelamento de geração de valor, na inovação no sentido de dizer assim, olha, a TI tem novas ferramentas ou tem alguma abordagem diferente que o negócio podia, não é, usar para gerar valor da onde ele entrega. Porque, gente, é daí que vai sair o pagamento de salário, é daí que vai sair bônus, é daí que vai sair melhorias na empresa, ampliação da tecnologia da informação de outras áreas, crescimento, tá? Fora as próprias áreas de negócio também gerando valor para cliente, gerando mudança de processo, mas é daí. Então, se eu não tenho governança, eu acho muito difícil, tá, que eu consiga inovar, né? A gente falava um tempo atrás também de uma TI bimodal, vamos chamar assim, né? Então, parte da TI eu tenho para operações e para suportar o dia a dia, parte da TI eu tenho que fazer projetos de inovação, né? Ou o pessoal gosta de usar hoje ambidestria, né? Então, assim, ó, eu tenho que ter essa ambidestria de gestão. Então, ao mesmo tempo em que eu faço a gestão, eu preciso fazer a governança. Só que, assim, não sei qual é a experiência prática de vocês com isso, mas se a casa está pegando fogo, possivelmente não consegue reformar um quarto. Você vai cuidar do fogo que está acontecendo até apagar. Então, se a gestão de TI não está acontecendo de uma forma que é razoável ou que ela não toma toda a tua atenção, tu não consegue fazer governança. E outra, tu não vai fazer governança sozinho, tu vai ter que criar estruturas. E essas estruturas, elas têm que demonstrar valor para dentro da TI, para que os outros colegas não achem assim, que a galera lá fica só batendo papo e fica fiscalizando a gente e não faz porra nenhuma, tá? Não faz nada. E para fora, e aí tu pede lá, mas precisa de uma pessoa para gerenciar projetos, uma para governança de TI e tal. Então, mas o que essas pessoas fazem? Elas entregam código? Não. Elas atendem chamado? Não. Elas consertam máquina? Não. Então faz o que isso aí? Só fica contabilizando número? Não, o número tu gera um relatório no sistema e pronto. Então, se tu não consegue mostrar valor agregado em melhoria de entrega, de performance, em tomada de decisão, em atendimento com objetivo estratégico, não existe governança e não E, existe esse espaço. Fala aí, Esper. e aí, Alexandre, é importante, né, que quando a gente fala desse momento, desse marco, né, eu lembro muito bem de um ponto que eu vejo que é a maior dificuldade da maioria dos gestores: delegar. A gente precisa saber delegar, porque a gente tem a premissa de que, eu estou aqui no papel fundamental, o meu chefe, meu líder confia que eu consiga executar, mas eu não vou delegar porque eu sei que o cara não vai fazer tão bom ou igual como eu faria. E aí eu vou lá e acumulo aquelas atividades operacionais. Vou dar um exemplo aqui muito esdrúxulo, que eu acho que talvez alguém já tenha passado nesse tempo aqui de gestor, né? Chegou lá o novo iPhone do chefe. O chefe manda quem configurar? Você. E você, com medo do carinha fazer caca, você manda para quem? Você não manda para ninguém, você vai e faz. E aí acaba que você fica nesse ciclo, porque você não delega só essa atividade esdrúxula, por exemplo. Você vai, tem que mexer no faro. Não, não vou mandar ninguém fazer, porque se der merda, não vai ter quem refazer, quem refaz. Tem que aplicar uma política, não vou deixar por causa disso. Então eu fico amarrado, e aí eu fico exausto, porque eu fico ali no dia a dia apagando incêndio, mas eu não consigo de nenhuma forma fazer uma separação. E o mais crítico disso tudo, gente, o pessoal de infra já sofre por natureza, porque poucas vezes é visto. Ele só é lembrado quando está dando ruim ou quando não está funcionando. E aí, quando você faz governança, é pior ainda. Por quê? Porque é uma coisa que você só vê a longo prazo, você não vê há pouco tempo, né? Você não consegue ver de imediato o retorno que você vai ter. Então, a governança ela é meio que um aculturamento. Você tem que fazer degrau por degrau, ponto por ponto, até você chegar no nível de maturidade onde as pessoas envolvidas no processo, elas tenham compreensão, né? Elas tenham compreensão de saber que aquela atividade, que aparentemente, como o Alexandre falou, não gera um código, não atende chamado, não agrega valor. E aí o grande desafio é esse, é você entender que aquilo tem valor e realmente coloca aquilo em prática para que aquilo se torne futuramente um resultado. E aí eu até pergunto de vocês e quem puder interagir, responder no chat e, claro, se sentir confortável, quem aqui conhece o objetivo da empresa, não o objetivo da TI, mas qual é o objetivo da empresa? Dá um exemplo aqui. Eu trabalho lá, por exemplo, na Fametro, e o objetivo da Fametro é ser a melhor faculdade no Amazonas em 2 anos. Ou eu trabalho lá na Bajaj, o objetivo da Bajaj é ser reconhecido como a segunda maior fabricante de motos do Brasil em 3 anos.
A gente está falando de negócio aqui, a gente não está falando de TI. A gente não está falando aqui de objetivo de TI. A gente está falando aqui de objetivo de negócio. E eu tenho que governar isso. Porque se eu ficar só fazendo gestão, como o Alexandre acabou de mencionar, eu vou estar fazendo o quê? Deixando o computador funcionando, a internet funcionando, mas algumas coisas que eu preciso fazer para alcançar o objetivo da empresa, para alcançar o objetivo estratégico da empresa, ele vai ser muito mais difícil. Então a gente tem que ter essa visão de separar de fato a caixinha de governança, a caixinha de gestão, e entender que o gestor de TI, que muitas vezes não tenha como separar as estruturas, ele tem que vestir os dois crachás. Uma hora ele vai fazer gestão, outra hora ele vai fazer governança. Se você tem uma estrutura maior, robusta, onde você consegue ter pessoas que façam de forma separada, é linda, show de bola. A gente sabe, pelo menos aqui das empresas que eu já andei em Manaus, que isso é raro. Conheço poucas empresas que fazem isso. Mas as que fazem isso, vocês vão perceber que são as que estão colhendo mais frutos. Por quê? Porque elas têm uma previsibilidade de onde elas querem chegar. Elas não estão ali simplesmente para apagar o incêndio. Entendeu? Beleza. É isso aí. E assim, mesmo empresas grandes como a Vale, por exemplo, a gente pode citar várias assim aqui do Brasil ou fora, em algum momento em fazer orquestração. Então, assim, o head de TI ou alguém em algum nível tu vai ter que olhar para esse todo, né? Mas claro, quando tem governança, o que acontece? Tu não precisa ficar olhando o número do detalhe, tu vai fazendo agregadores e aí tu tem uma imagem. A gente adora falar coisas em inglês, né? Especialmente eu tô na Microsoft, mas tu olha a big picture, né? Tu olha o todo e aí do todo tu vai tentando ver onde é que tu precisa dar mais força, onde é que precisa, digamos assim, olhar com mais atenção, com mais cuidado. E se tu tem uma estrutura mais complexa com mais pessoas, tu consegue dividir isso. Se não, né, delegar como o Wesley falou. Se não, não adianta, tu vai ter que separar horas no teu dia, né? E às vezes isso é bem complexo, é bem puxado, especialmente no início, quando está estruturando, né? O Wesley também citou aqui, para dar conta disso. Porque se tu não der conta disso, não é? Em algum momento, tu vai ser cobrado ou teu time, ou tu vai ambicionar ter uma relevância nas reuniões, nas tomadas de decisão, e vocês não vão ter, porque vocês não entendem, não é? Como que a TI consegue melhorar o negócio, como que a TI consegue conversar, não é? Com o mesmo linguajar de negócio, como que a TI consegue mensurar impacto de negócio. Então, assim, é o fato. E aí, para deixar bem claro, então, a diferença entre gestão de TI e governança, tá? Principalmente em funções e objetivos. Gestão é focada na administração e operação dos recursos tecnológicos, tá? Da organização da empresa, incluindo implementação, monitoramento, manutenção dos sistemas, tá? Para garantir que eles funcionem de maneira eficiente e atendam às necessidades operacionais dessa organização. Governança. Governança TI, por um outro lado, é responsável por definir políticas, diretrizes, controles para garantir que a TI está alinhada com os objetivos estratégicos da empresa e agregue valor ao negócio. Porque, assim, só está alinhado não adianta. Ah, mas eu estou bem alinhado, ó. Tudo que tem na TI está alinhado com o objetivo estratégico de negócio. Tá, mas está entregando valor? Se não está entregando valor, não vai adiantar. Em compensação, se está entregando valor e até está um pouco desalinhado, tu consegue melhorar isso, consegue resolver. Agora, o contrário vai ser muito difícil, tá? Então, assim, prestem atenção nesses detalhes, porque eles fazem muita diferença na hora em que a gente depois está fazendo nosso storytelling, sabe? Está contando a história de como a gente construiu a governança, ou então está fazendo vou chamar de venda, né? Está fazendo uma demonstração de como essa governança ela é importante para a organização, não só para a TI, mas também para a organização. E a gente pode também pensar às vezes que mas é uma estrutura rígida, eu vou ter que ter PMO, vou ter que ter gestão por processo, babot, não sei o que e tal. Não, tu pode implementar com um framework ágil, pode implementar com Kanban, mesmo com Scrum, tá? Porque todos esses frameworks, eles, focando nos de agilidade que vocês mais conhecem, talvez um Safe também, né? Que vai empilhando coisas, né? Aí cada um vai ter uma opinião aí, fiquem à vontade para colocar. Mas é o seguinte, tu dá visibilidade, porque tu está governando ali porque tu tá conseguindo dar visibilidade. Tu tem interação, tu tem medição. Todos eles basicamente são fundamentados no PDCA, né? Então tu tem que planejar, tem que verificar ali
fazer, não é uma ação, e depois replanejar ou fazer lições aprendidas. Então, é um ciclo PDCA contínuo. Só que na agilidade a gente fraciona isso em time sharing, né, em tempos menores, né? Eu gosto muito do Kanban, porque o Kanban ele tem algumas funções, assim, né? Ele não é como o Scrum que fala de cerimônias, assim, ele tem alguns pontos de checagem. Pontos de checagem que são diários, pontos de checagem que são semanais, e isso pode ser modificado de acordo com o processo que vocês estão monitorando, que querem governar, né? E coisas que são estratégicas e coisas que são operacionais. Então, ele dá um pouco mais de ferramentas para a gente gerenciar. Então, se vocês quiserem ir atrás, também depois eu boto aqui uns 2 ou 3 livros do David Anderson, né? Que é a pessoa que compilou, criou o método Kanban, assim. Não o Kanban da Toyota, sabe? O Kanban que é utilizado em tecnologia de informação, que vocês têm até a certificação e tal da Kanban University, que é muito interessante, porque aí tu consegue fazer uma governança ágil, vou chamar assim. Tu consegue aplicar, não é, conceitos de agilidade para a governança, com indicadores, tudo. E às vezes até as áreas de negócio olham e começam a gostar, né? Eu já tive experiências, né, em mais de uma empresa. Vamos implementar isso aí primeiro, aquela velha frase, né? Eles olham e dão risada, né? Então, que é isso? São colador de post-it, ou vocês estão começando a criar umas coisas diferentes aí, de burocratizar, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, a gente começa a entregar com mais velocidade, a gente começa a mostrar indicadores de entrega, começa a ouvir mais feedback mais rápido, né, no tempo mais curto, e isso se reflete na satisfação das áreas de negócio e das clientes das áreas de negócio. E eles assim, tá, mas como é que vocês chegaram nisso? Como é que vocês... Às vezes até reflete na satisfação das próprias pessoas que estão trabalhando dentro da TI, né? Então o pessoal começa a ficar mais satisfeito, aparece nas pesquisas de clima, por exemplo, e aí o pessoal vai ver assim, então é só colar post-it na parede. Não é questão de colar post-it, é todo o processo de aculturamento, né, de transparência, de autorresponsabilização, né? Então, assim, quando tu tá ali num mural, numa parede, ou num planner digital, ou o que for, onde tu tem ali as atividades, e a gente consegue, com o time, destinar as atividades sem estar o Wesley, ou o Alexandre Ramírez, ou alguém delegando assim, não, essa atividade é tu que faz, aquela é tu que faz. Não, não, tá aqui as atividades, quem é que quer pegar? A gente só tem tempo para terminar elas, ou tem desafios para fazer. Quem é que quer botar o seu nome aqui e fazer? Quem é que quer convidar o colega para realizar aquela atividade e entregar ela no prazo? Quem está bloqueado e precisa de ajuda? É outra sistemática. E isso é governança, gente. Isso não é só a gestão. A gestão seria muito simples assim, não, cara, tá funcionando tudo bem. Mas aí tu começa a melhorar os processos internos e tem indicadores. Antes a gente fazia isso, né? Se tu usar um CFD, um Cumulative Data Flow, por exemplo, eu fazia isso geralmente em 2 semanas. Agora eu consigo fazer umas entregas em 7 dias úteis, né? Em 4 dias úteis, que é uma semana, né? Por quê? Porque eu tô em visibilidade. Eu terminei o que eu tô fazendo, eu já consigo ajudar um colega. E não é estressante, né? Assim, cara, o cara botou uma data para mim, eu tenho que terminar até sexta-feira, senão eu tô morto. Não, né? A gente vai conseguindo trabalhar. E outra, se tá alguém com um problema e aquele problema ele bloqueia outros times, outras entregas, vai todo mundo que nem um enxame de abelha. Vamos lá tentar assim, cara, a gente tem como te ajudar a resolver. Às vezes não é nem assim para codar, não é nem para, é só para dar um apoio assim, cara, precisa de uma ideia aqui ou então quem é que pode revisar uma coisa para mim aqui. Então, tu vai conseguindo fazer com que isso organicamente, tá? Melhore, tem esse ciclo PDCA rodando mais rápido e que os indicadores estejam atualizados. Parece mágica, né? Mas isso é quando tu faz governança. É quando tu começa a ter uma gestão que dá uma estabilidade, tá? Começa a dar estabilidade, começa a dar previsibilidade, tá? Não é bola de cristal, é processo, aculturamento, maturidade, tá? E consegue extrair indicadores disso. Para o quê? Retroalimentar o time, os processos e aprender com isso. Quer dizer, então o que dá para melhorar aqui? Ah, Se vocês virem qualquer assim demonstração sobre o sistema Toyota, né, A5 ou TPS, né, Toyota Process System ou qualquer outra coisa, vocês vão ver que uma das grandes maravilhas é isso. Qualquer colaborador na linha de produção podia parar a linha de produção e dizer que está com problema ou com dúvida, e todo mundo ia ajudar. Círculos da qualidade, tem uma série de coisas assim. E às vezes a gente
olha aquilo e quer só mimetizar, copiar, mas não é isso, é entender o conceito e aí aplicar para a área de TI, por exemplo. Eu Kanban, acho, ele propõe isso. Fala aí, Vasco. eu acho que o grande ponto, né, gente, aqui é que vocês estão percebendo que a gente trouxe uma prática aí que é muito comumente conversada, né, uma metodologia ágil, como o Alexandre acabou de comentar, Kanban. Mas tu percebe que para trazer isso para a prática eu tenho que parar, estruturar e fazer acontecer. E se eu estou enfurnado na operação, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso. Entendeu? Então é esse que é o grande ponto que a gente tem que começar a ter essa visão. A visão de que a gente tem infinitas metodologias. O Alexandre pode trazer aqui várias formas de a gente fazer isso, mas eu tenho que ter tempo para me organizar, gerir isso. E o Kanban é um método muito simples que tu não precisa comprar nenhuma ferramenta. Tu pode, se quiser, botar numa quadro branco. Ah, Wesley, que eu não quero gastar dinheiro com quadro branco. Então bota na parede. Bota onde tu quiser. Mas tu consegue. E com esse simples Kanban, tu consegue, para te ter uma ideia como ele é tão rico, que eu consigo delimitar tempo de atividades, eu consigo delimitar quantidade de pessoas trabalhando em uma determinada momento de uma etapa do teu processo. Eu consigo usar uma metodologia de atividade empurrada, eu consigo utilizar a metodologia de atividade puxada. Então, assim, tu consegue, num simples Kanban, fazer com que o teu time movimente. E o mais bacana disso tudo, depois que tu tiver um aculturamento, tu consegue disseminar isso para mais pessoas, para mais setores. E aí aquele velho ditado de que tá o menino do Portite, ele deixa de ser uma verdade. Por quê? Porque aquilo está gerando valor. Está agregando no dia a dia da empresa, está agregando no dia a dia da tua atividade. Então é importante a gente criar essa consciência. Eu acho que o grande ponto é esse, é criar essa consciência de que eu faço gestão, você é pago para gestão. Mas se você quer ter o diferencial, quer mostrar valor naquilo que você faz, tem que fazer governança, não adianta. E aí, até pegando o gancho aqui do que o Luiz falou, né? O Luiz falou bem assim, Alexandre. O que mais me faz ter dificuldade em gestão e governança é delegar ao subordinado e o mesmo enrolar para ir quando, né, quando vai, não resolve. E acaba mesmo o Luiz tendo que fazer o operacional. Aí a gente tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Primeiro fator, já foi deixado claro os papéis? Já foi. Então será que não é o momento de repente uma mudança? Infelizmente, a gente às vezes tem um apego emocional por conhecer a situação das pessoas, mas tem uma hora que não tem como. Se a gente já fez, já propôs várias alternativas e não teve resultado, a gente tem que tomar uma atitude mais enérgica. Se a demissão não é uma possibilidade, porque a gente sabe que tem N causas, será que fazer uma mudança de setor? Será que mudar a função? Então, assim, o que não pode é deixar como padrão. Ele não vai dar certo, ele não vai conseguir, então deixa que eu faço. Porque senão, de fato, vai ser sempre assim. E é aquela máxima, né? Aquele ditado famoso. Se eu faço as mesmas coisas todo dia, por que que eu vou esperar um resultado diferente? Não vai acontecer, não tem mágica, né? Não tem mágica. Então a gente tem que começar a ter movimentos, a ter ações, a ter atitudes diferentes para que a gente consiga, de fato, gerar um valor a partir de uma mudança. Só para vocês terem uma ideia, antes de passar por. Desculpa, Alexandre. Quando a gente fala de governança, né, de IT, COVID, a gente começa a falar de GMUD. Eu não sei se vocês já falaram alguma coisa disso, mas vou dar um exemplo muito simples. Quando você tem a governança implantada, qualquer tipo de atividade que mude, qualquer tipo de processo, obrigatoriamente ela tem que ser aprovada. Então, uma mudança que vai impactar de uma forma maior, vamos dizer assim, no teu ambiente corporativo, ela tem que muitas vezes ser aprovada pelo comitê, por gerentes. Então, não é simplesmente eu vou lá, mudei e quis mudar e pronto, acabou. Então, a mudança, no sentido literal da palavra, ela tem que ser estruturada, ela tem que acontecer de uma forma programada, ela tem que ser de uma forma orientada, porque senão é aquele velho ditado, né? Quando a gente é novo, né? A mãe fala assim: meu filho, você não tem consciência, a mãe está se matando, trabalhando, estudando e você não lava nem o seu prato de comida. Poucos tinham consciência que deveriam lavar seu prato de comida para ajudar a mãe. Mas passamos a nossa infância toda ouvindo isso dos nossos pais.
E também uma coisa você no seu dia a dia, é uma questão que a gente realmente tem que mudar a cultura. Tem que pensar de uma forma diferente. Você falou agora, eu me lembrei, tem um livro que é famoso na gestão, que é Arrume a Sua Própria Cama, acho que é um conceito que tem os mariners têm lá de treinamento, que é essa da responsabilidade, né? Porque o, agora não me lembro se ele era capitão ou se ele já era mais graduado, mas ele falava assim: se a pessoa não consegue ter responsabilidade de arrumar a sua própria cama de uma forma adequada, imagina que eu vou poder contar com ele para me defender, né, num combate, digamos assim, de vida ou morte. Então, às vezes, nas pequenas coisas a gente desenvolve excelência para nas grandes coisas a gente poder também, não é, aplicar essa excelência, né? Porque excelência é um hábito, tá? A governança é a mesma coisa, a governança é um hábito. Então, uma vez que eu desenvolvo esse hábito, eu consigo fazer isso de uma forma mais fácil, tá? E aí, exemplos de gestão, o Wesley estava até falando. O White é uma biblioteca, tá? Foi um conjunto de boas práticas que surgiu, tá? Na empresa de telefonia lá no Reino Unido, e ele foi sendo compilado e hoje ele é um padrão internacional. E ele hoje contempla tanto gestão quanto governança, mas ele começou como um framework de gestão de tecnologia da informação. Como que eu faço gestão? Tanto que até hoje tem um ranço, o pessoal assim, quando fala em IT, é a galera do suporte. Não, IT não é a galera do suporte, tem um cabedal de coisas lá de entregas e hoje contempla gestão e governança. Mas, não é? Ele começou ou iniciou, e para quem não tem nada ou ainda está no nível básico, é uma ótima referência para fazer gestão de serviços de TI, tá? Focado em alinhar o serviço de TI com as necessidades do negócio. Então, olha, preciso fazer gestão, não sei nem por onde começar. Cara, pode ir no Light. Outro, que também é um conhecido todo mundo, o PMBOK, tá? Vou falar desses clássicos, né? Como eu falei do Kanban para o pessoal mais ágil, vou falar dos clássicos. Então, o PMBOK também. Então, é um guia de melhores práticas, tá? Para gerenciamento de projetos, tá? Então, mas ele só cuida da gestão? Não. Ele também tem instrumentos para a gente ter indicadores para fazer governança, tá? Mas a gente já fala mais de governança de portfólio de projetos, né? O PMBOK está mais focado num projeto específico, na entrega de gestão daquele projeto, tá? Tem técnicas mais avançadas, que é já de gestão de portfólio e tal, que cuidam para que isso possa acontecer no prazo, dentro do orçamento e dentro de é um empreendimento, né? Não é uma coisa repetível, não é uma operação, tá? E eu tenho também, para mim poder trabalhar, né, tanto gestão quanto governança, mas especialmente gestão, é o Balance Scorecard, tá? Então, eu consigo definir indicadores assim, satisfação do cliente, tempo de entrega, né? Aqueles básicos que a gente precisa ter para fazer gestão. Senão eu nem sei assim, cara, será que eu preciso de mais gente ou não na TI para fazer o que eu estou fazendo? Será que o meu cliente está reconhecendo o trabalho que eu estou fazendo ou não? Será que se eu comparar isso com métricas de mercado, eu estou pior ou eu estou melhor? Fala, Jairo. Diga aí. Oba, boa noite. Não, desculpa, não era para te interromper, não. Só depois que você terminasse, eu iria ter seus comentários. Fique à Não, vontade. pode ter seu comentário, depois eu continuo, não tem galho. Para ser Não, dinâmico, vamos junto, é. tá, beleza. Não, é porque eu estava ouvindo aí, para mim, assim, eu vejo gestão e governança, para mim, elas andam juntas, totalmente juntas e misturadas, né? Eu me lembro até de um livro da professora Ilse Bilhen, né? Um livro, acho que eu creio que pelo menos uns 20 anos atrás, a gente já ouvia ela falar disso, no livro Gerência da Informação. Ela fala que a TI ela está lá no planejamento estratégico da organização. E a gente ainda insiste em não colocar a TI como um elemento, ainda coloca como aquele prestador de serviço ali do lado. Não, a TI ela tem que estar junto da estratégia, senão, principalmente hoje em dia, né? A gente não consegue dar escalabilidade, não consegue. Deixa eu aqui que meu computador está para desligar, deixa eu só agendar aqui o outro horário. Só um minuto. Me perdoe aqui. Mas a questão toda é que, quando eu penso em gestão, eu estou pensando lá em gerenciar meus micros e macros processos, né? Dentro de TI. Mas, por conseguinte, a governança me traz aí as políticas, me traz o alinhamento com o plano da estratégia, etc. Então, para mim, eu não posso estar dissociado disso, não.
Se eu não estiver andando com a estratégia e gestão, pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui na fala de vocês, quebra, a gente quebra. Eu não posso andar dissociado. Eu não posso entender isso como dois universos aqui paralelos. Não, essas coisas elas são meio confluentes. Né? Eu tenho que, gerenciar meu dia a dia. Acho que, não sei se foi o Wesley que falou bem, agora você, por último, também falou bastante nisso, Alexandre. A gente gerencia o nosso dia a dia na gestão, tanto na parte de planejamento e operação do dia a dia. Isso é para toda a área, não é só especificamente da TI. Né? E aí, quando eu falo de governança, eu estou falando do alinhamento lá em cima, também, e daquilo que a estratégia traz para eu transformar isso em política e levar isso para o meu dia a dia. Se eu dissociar essas duas coisas, é só para a gente entender, se dissociar, a gente quebra, a gente não faz TI de verdade. Né? A gente fica fazendo o que o Wesley colocou aqui no início. Quando eu entrei, ele estava falando sobre correr, né? Sair correndo, apagando incêndio, resolvendo um probleminha, esquecendo de gerir, esquecendo de estar alinhado com a estratégia maior. Né? Então, acho que é só esse ponto que eu estava já aqui querendo falar e eu achei o momento oportuno para falar sobre isso. Obrigado. Não, show. Mas quer ver, ó, vou aqui citar exemplos, tá? Por que especialmente quando a TI é área meio, não é fim. E quando a gente tem uma fintech no Nubank, né? A TI é área fim, quer dizer, ela é entrega. Ou, nem eu trabalho na Microsoft, TI é área fim, eu tenho produto. Mas tem muitas empresas, muitas, que a TI é área meio. Então, às vezes, não é tão óbvio pro CEO, né? O executivo maior da empresa, e às vezes até a TI não se posiciona para deixar isso óbvio que a TI é estratégica. Aí eu fico fazendo o quê? Eu fico implementando sistema de firewall, eu fico desenvolvendo e mantendo processos de coleta, armazenamento, descarte de dados, tá? Ah, LGPD, né? É coisa da TI. Não, é coisa do negócio. Mas a TI é estratégica para fazer com que a privacidade de dados esteja acontecendo, né? Então, assim, eu fico ali cuidando de processos de suporte, né? Eu fico, daqui a pouco, até monitorando serviços de TI, monitoro e tal. Eu fico gerenciando o orçamento da TI. Ah, não, o orçamento é da TI. Eu não gerencio o orçamento de tecnologia da informação da organização como um todo. Eu não defino diretrizes políticas. Eu fico, não, o orçamento da TI é da TI. Do marketing do marketing. E aí o marketing não. O marketing às vezes pega todas as campanhas de tudo que é área e até de eventos e a TI fica encolhida nele assim, né? E no máximo o que acontece às vezes a TI é repositório, tipo, não, para comprar computador tem que pedir para TI. Né? Aí a gente fica com um budget, né, para comprar equipamento, que não tem nada de estratégico, zero, estratégia zero, né? Ah, mas os caras vêm lá pedir para mim Na verdade, bênção Alexandre, para comprar notebook. Cara, isso aí não é estratégico, desculpa, né? Fala. na verdade, a estratégia é deixar o usuário para de encher o teu saco, né? A estratégia é não quero que os seus usuários enchem meu saco, vou comprar aqui. E É, não é o certo, né? Eu tenho que é, avaliar, né? ele tem que ver que tem um parceiro, né? Por exemplo, assim, se o cara só vem falar contigo, ou quando ele tem dor, que é o suporte, ou quando ele tem que ajoelhar no milho, cara, tu é inimigo, tu não é parceiro de negócio, sabe? Agora, quando o cara, assim, o cara tem uma ideia e ele pensa assim, cara, eu vou conversar com a TI porque eu acho que eles conseguem me ajudar a aprovar isso com a direção da empresa. Ou então, assim, cara, eu não consigo viabilizar isso sem a tecnologia da informação, sem minha parceria. Então, eu preciso convencer a TI a me ajudar nesse projeto. Olha só, é outra coisa, sabe? Porque às vezes a TI é meio escrava das áreas. Chega lá e olha, não, vocês têm que fazer isso. Ou então, assim, a área lista 57 projetos. Todos eles dependem de TI. E ela não alinhou. Ela chegou, aprovou os projetos, às vezes, com o diretor da empresa, e depois só comunica a TI. Que estratégia é essa? Que governança está acontecendo de tecnologia da informação? Zero, sabe? Então, assim, quando é que essa governança, e aí o que o Jairo falou, o que a gente está conversando aqui, acontece? Quando eu consigo definir, por exemplo, um plano de segurança da informação. Ó, isso é prioridade estratégica. Se vazar um dado, se acontecer algum problema de hacker, ou se de alguma forma eu não consigo colocar isso no desenvolvimento de sistemas ou na adoção de sistemas que eu compro externo, a gente já está com problema, se não está na estratégia. Se a organização não vê valor nisso, porque a gente gasta dinheiro com segurança, vai gastar, querendo ou não. Se não vê valor nisso, já não tem governança. Se não consegue sensibilizar que aqueles dados do cliente a gente tem responsabilidade,
se, de novo, não consegue criar políticas de conformidade com regulamentações que tem, se não tem um comitê, daqui a pouco, com representantes de diversas áreas, para fazer o alinhamento dos projetos, para poder levar para uma aprovação, né, e criação de um budget estratégico de TI, não da área de TI. O orçamento da área de TI é outra coisa, é gestão. Mas um budget estratégico da TI para a empresa inteira. Então, assim, não tem um projeto, não tem um Shadow IT, não tem um projeto que saia que a TI não está acompanhando, né? Às vezes, como parceiro, só dizendo assim, cara, tem minha chancela, às vezes também metendo a mão na massa, fazendo, às vezes só ajudando na compra, né? Fazendo especificação, integrando sistemas, não sei. Mas aí tá fazendo governança, né? Não define frameworks. Cara, qual é a nossa forma de trabalho aqui nessa empresa? Digamos que a gente tem a Shadow IT homologada. Outras áreas podem desenvolver com Power Apps, que é da Microsoft, ou com outras ferramentas. Ferramenta de script aí. Tá, mas qual é o framework que está definido? Ah, não sei. Então, é cada um por si. Então, não tem governança, né? E faz a avaliação do retorno sobre investimento dos projetos que estão envolvendo tecnologia, sejam projetos de tecnologia, da área de tecnologia, ou seja, projetos das outras áreas, até para poder fazer uma comparação, tá, quanto que está trazendo de retorno para a empresa? Ou no sentido de retorno, investimento mesmo, dinheiro, ou retorno para melhoria da imagem da empresa, ou para melhoria da entrega do serviço. Não está fazendo isso, não está fazendo governança, está só na gestão. Então, vou tentar botar aqui pontos bem claros para a gente. Ah, cara, então, puxa vida, eu deveria, gestão e governança andarem juntos, mas não é, pelo menos no Brasil, o que acontece na maioria das empresas, né? Geralmente tu tem mais gestão do que governança, e às vezes tem só gestão. Fala, Carol. Hein, Alexandre, o que tu achas desse movimento aí que a gente... Até hoje eu ainda ouço CIOs ainda falar em percentual do faturamento para a gente usar como investimento de TI. Essa cartilha ainda é muito seguida, pelo que eu observo. E, para mim, isso não faz muito sentido. Vai depender do que o negócio precisa. Não dizer assim, poxa, eu estou gastando 5% do meu faturamento, estou gastando demais em TI. Estou gastando 3% do meu faturamento. Tem gente que bate no peito e diz, poxa, estou gastando 4% do meu faturamento em TI. Estou fazendo muita coisa. Isso ainda é uma verdade? A gente tem que seguir essa cartilha ou não? A gente tem que pensar diferente. Se falou em gastar, tu já acende o sinal vermelho, né? Porque assim, se tu atrela as entregas e resultados de TI com gasto, já tem algum bug aí. Porque assim, isso é um dispositivo que às vezes tu precisa usar para garantir, não é, que, que tenha essa visibilidade do que está sendo investido em tecnologia da informação na empresa, não é na área de TI, tá? Não, Mas que assim, ó, eu falei gasto de uma forma geral, tá? OPEX e CAPEX, tá bom? Eu quero um dois. beleza, mas aí tem uma diferença muito grande. Por exemplo, assim, ó, porque OPEX, por exemplo, né, a gente olhar assim para operações, ele pode ser um investimento também. E isso, pá, tem muito CEO, né? Tem muito presidente que não entende, não, né? Operação é operação, né? Agora, capitalização ou bens de capital é investimento. Só que na TI, por exemplo, assim, ó, quando eu estou na nuvem, por exemplo, isso é OPEX, mas é investimento. E aí? Se tu marcar aquilo lá como OPEX, o cara vai dizer, não, isso aqui é só gasto, como tá falando. Corta, né? Corta. Não precisa. Mas aquilo é investimento. Como é que o meu marketplace, né? Como é que a minha Amazon, a minha lojinha, ou como é que a minha cara digital vai funcionar, né? Eu vou fazer tudo dentro de casa, on-premise, como a gente chama, né? Mas tudo com data center. Aí eu tenho que ter todo cuidado com climatização, energização, gente para dar suporte 24/7. Aí a empresa, pô, eu não alavanco, isso aí tá toda hora fora do ar. Sim, mas olha o jeito que a gente está tratando isso. A gente está tratando isso como gestão. Não, eu tenho que fazer gestão, né? Eu tenho que contingenciar problema. Eu não estou pensando em investimento, olha, como que eu saio desse momento que eu estou só apagando incêndio e dando conta de gerir uma operação, e eu estou pensando em alavancar a estratégia da empresa. Bom, estou dando só um exemplo de nuvem, tá? Que é uma coisa fácil, assim. Mas eu preciso crescer na Black Friday, ou eu preciso crescer na hora que faz matrícula de aluno, ou eu preciso crescer na hora que a operação aumenta. Bom, eu já escalono lá, e se eu tenho isso mais mapeado, fica mais barato de negociar com as nuvens, com a AWS, Google, com a Microsoft, né? E eu consigo aumentar a minha capacidade, diminuir a minha capacidade. Mas eu só faço isso se eu tenho governança, de novo. Porque assim, ó, eu pego e boto todos os meus servidores full
24/7. Aí tá, final de semana tem essa demanda, tem gente trabalhando, ou então eu deixo o servidor de homologação, staging, servidor de desenvolvimento ligado lá, consumindo. É isso, né? Eu não estou fazendo governança desses elementos. Por isso que tem uma cultura, né? Então, pode ficar mais caro ou mais barato a depender da abordagem que a gente faz. Se não tem governança, com certeza fica mais caro. Se tem um pouco de gestão, pode ser mais eficaz. Quer dizer assim, cara, isso aqui ficou melhor do que ter lá o meu data center em casa, porque 2 vezes faltava luz e eu ficava sem. Mas não ficou mais eficiente. Não tem eficiência, não tem governança. São esses os sintomas que a gente percebe, né, em várias áreas de TI e em vários lugares. Aí não só no Brasil, aí no mundo todo. Eu trabalhei com empresas no Reino Unido, na Europa, China, Índia, Estados Unidos, México, aqui na América Latina. Todas elas têm siderúrgica. Trabalhei com redes de academia, trabalhei com empresas de cassinos, trabalhei com empresas de jogos online, trabalhei com empresa de óleo e gás, sabe? Muitas delas tinham isso. E às vezes tinham em áreas, porque as empresas ficam grandes, né? Às vezes uma área, um departamento tem uma governança de tecnologia mais avançada e outros não. Então, às vezes não é assim, porque a gente pensa que, não, tudo bem, pelas realidades que a gente vive. Ah, é um CIO, é uma área, mas às vezes pega uma empresa gigantesca de óleo e gás, cara, tem vários CIOs lá dentro, tem um head, tipo, orquestrando tudo isso, mas tem vários. Então, às vezes tem uma região que tem um desempenho bom e outra não, sabe? Imagina, no Microsoft da vida também, tem regiões que têm desempenho bom, sabem fazer uma gestão muito boa, e outros que não. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, e aí tu começa a usar frameworks, padrões, para poder comparar regiões e também deixar um espaço, que isso é importante, para o contexto e para a inovação. Porque também a gente tem uma ideia da governança antiquada, que assim, não, agora é tudo rígido, todo mundo do mesmo jeito, porque assim, é governança, não é linha de produção. Linha de produção é outra coisa, é outra história, e a gente pode falar isso em outro momento. Mas é governança, é tu entender e ter a transparência sobre os processos que foram definidos com objetivos estratégicos de entrega de valor, aquilo que eu coloquei ali. Então, esse o E, detalhe que faz toda a diferença. Fala, Oscar. e sabe que é uma coisa interessante quando a gente fala de governança, que eu percebo que eu já conversei com alguns colegas que parece uma coisa utópica, mas, por exemplo, é imprescindível que quando eu falo de governança da TI da empresa e não da seção de TI, eu pense numa camada onde exista um grupo, já que o comitê remete muito a governo, mas um grupo de pessoas que estejam ali para apoiar as tomadas de decisões. Então, se normalmente se criam-se comitês multidisciplinares, então pessoas que estão em outras áreas, para que um projeto de grande valor seja analisado por essas áreas, para assim ir para um corpo diretivo maior e ter um respaldo maior. Então percebam, a TI ela tem um poder estratégico de estar construindo essas alianças. Então aquele papel de menino da TI, ele tem que primeira coisa, primeiro ponto é desconstruir isso. A gente tem que tirar esse papel, esse estigma de que nós somos apenas menino da TI. Segundo ponto, o cara de TI não pode ser o ranzinza, não pode ser o chato, não pode ser o grosso, tem que ser o cara bacana. Não o puxa-saco baba-ovo, mas o cara que consiga fazer política, que consiga fazer com que as pessoas, os outros setores se sintam confortáveis para procurar e saber que não vai vir ali simplesmente um não. Não vai vir ali simplesmente desculpas, ou então dificuldades porque não tem como ser feito. É muito mais, é muito menos difícil você conseguir a aprovação de um investimento, independente do valor, é muito mais simples tu tendo outras pessoas de outras áreas apoiando isso do que tu ir sozinho. Então, se de repente tu está fazendo um processo que hoje é de uma implantação de um RP, é muito mais fácil tu estar indo junto com as áreas envolvidas diretas e vocês junto aprovando e levando isso para a diretoria, do que só você estando lá, fazendo a venda desse produto e não tendo sucesso na maioria dos casos. Então, assim, a gente também tem que entender isso. E aí eu costumo até brincar que eu não gosto de político, né? Mas, cara, você tem que ser político. Ainda mais na área de TI, porque os nossos investimentos eles não são baixos.
Não vai ter projetinho pequeno. Não vai ter projetinho que não vai assustar o teu chefe. Dificilmente tu vai ter isso. Se a gente for fazer uma analogia muito rápida, por que que o DeepSeek fez o boom? Porque fazia o quê? A partir de agora, uma IA com mais da metade de redução dos valores. Por que que deu esse boom? Por causa que prometeram um desconto significativo. Então, no final das contas, a política vai ser sempre voltada para reduzir custos e não aumentar a despesa. E aí a gente tem que saber jogar o jogo e não simplesmente falar, ai, eu fiz 3 propostas e mandei, se o chefe não aprovou, tá tudo bem. Todo mundo, qualquer pessoa pode pedir cotação e fazer 3 propostas. Isso daí não precisa ser um mega power gestor para fazer isso. Entendeu? Então você tem que trazer o diferencial, não adianta. Você tem que se estruturar, você tem que fazer com que as coisas estejam bem alinhadas. Eu gosto de usar sempre um exemplo muito simples. Se eu estou numa situação na minha empresa que eu preciso fazer a implantação de um antivírus que seja, e eu já sei que o Avast não é bom, eu já sei que o Ovira não é bom. Eu vou cotar Avast, Oviras e Kaspersky sabendo que o mais barato vai sempre ser o que o chefe vai escolher? Não vou. Porque se eu for lá com 3 cotações, levar Avast, Anvira e Kaspersky, e eu tenho a intenção de pegar o melhorzinho que é o Kaspersky, por que diabos eu acho que meu chefe vai escolher o mais caro, não o mais barato? Então a gente também tem que ser sabedoria e tem que saber lidar com essas situações. E isso aí eu estou falando do projeto muito básico, mas assim como qualquer outro projeto que a gente vai vir fazer, querer fazer nas nossas empresas. Então a gente precisa sair dessa vala comum. A gente precisa entender que qualquer coisa que eu vá vir apresentar para a nossa diretoria, ela precisa ter o valor agregado, não é só simplesmente transformar aquilo numa despesa, e sim transformar aquilo num investimento. E agora, sim, já dando o tom para a gente indo para o encerramento aqui, vou citar aqui uns 7 desafios, tá? Que a TI enfrenta, tá? Com relação à parte da governança, tá? Uns 7, 8 desafios aqui, e aí depois vocês podem me dizer se a gente está indo numa linha que vocês enxergam esses desafios também, tá? Então, assim, primeira coisa, alinhamento entre TI e estratégia de negócios, tá? Já foi citado aqui. Então, muitas vezes a gente quer garantir que as iniciativas de TI, né, elas estejam alinhadas com o objetivo e estratégia da empresa, tá? Isso requer uma comunicação clara e contínua entre os líderes de TI e os executivos de negócio, tá? Como a Aspen falou. Então, não é ser um baba-ovo, mas tu precisa ter uma capacidade de comunicar bem o que a TI é capaz de fazer, o que a TI não é capaz de fazer e como, né, isso vai agregar valor para o negócio. A outra questão é definição de processos claros e eficientes, quer dizer, tem que dar transparência, a TI não pode ser uma caixa preta. Se a TI for uma caixa preta, ela já começa, assim, naturalmente a gerar desconfiança. Então, eu preciso estabelecer, né, uma eficácia na governança que eu estou fazendo, né? Toda vez que eu tiver falta de clareza em mostrar indicadores, atrasos, erros, retrabalho, e isso comprometer o resultado esperado na organização, sem uma justificativa, sem um entendimento da área de negócio, a gente vai por terra abaixo, a gente vai perder oportunidades, né? E não vai estar conseguindo estabelecer essa governança para ter uma crise estratégica. Tem que capacitar e engajar profissionais, especialmente dentro da TI. Então, aquela questão de delegar ali, não é só delargar. Tem que, então, o que as pessoas precisam aprender? E tu ou outros dentro da organização também, os líderes, irem capacitando as pessoas, ou treinamentos externos, uma série de coisas, tá? Então, a gente precisa também investir em treinamento e desenvolvimento. Governance TI tem um item lá que é investimento em treinamento, tá? Porque, assim, são 3 partes. Eu tenho que investir em software, em hardware e em peopleware. Se eu não só investir em hardware, eu vou ter um equipamento bom para rodar o quê? Se às vezes não está atualizado. Se eu só invisto em software, eu tenho um problema de hardware, às vezes eu não consigo rodar o software no hardware. Só que se eu não tenho pessoas treinadas, não adianta eu ter hardware e software, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. Né? Então eu preciso investir também nisso, tá? Até para as pessoas também se aculturarem a novos padrões, elas buscarem também inovação e tal, e novos padrões fora da organização, fazendo até benchmarking com outras empresas. Eu preciso buscar o apoio da alta gestão. Então, assim, ó, eu preciso que os líderes de outras áreas estejam comprometidos também, tá?
e fornecer recursos, pessoas dessas áreas para trabalhar junto com a TI. Porque não é só assim, tem um projeto de TI, mas que é da área de negócio, e eles só vão vir nos cobrar. Não, é aquela famosa história de ter um product owner, quer dizer, um cara da área de negócio capitaneando um projeto de TI. Por quê? Porque está comprometido com aquilo. Então eu consigo fazer com que a implementação daquilo seja sentida. E às vezes até que eu já consegui fazer isso com sucesso em organizações, a própria área de negócio dá suporte para o sistema, do ponto de vista de negócio. Porque às vezes ligavam lá para a área de TI dizendo assim, eu não entendo por que esse relatório é assim, me explica. Eu também não, velho. Ué, um cara do suporte lá, eu só construí o que pediram, eu não sei por que a regra é assim, vai falar com quem, né, definiu a regra, vai falar com a de negócio, que entende do negócio. E não, ligavam para TI e ficavam bravos ainda porque a gente não sabia responder, sabe? Então, é um movimento de governança, de mudança de entendimento de qual é o papel da tecnologia da informação dentro daquela organização, né? Não é lá um dicionário que responde qualquer coisa, não é um oráculo. Conserta a geladeira, torradeira, computador, desenvolve software e se precisar também faz pipoca. Não é isso, cara, sabe? Eu falava assim, isso aqui é informática, não é informática. A informática é outro setor, não sei em que andar fica da empresa, mas não é aqui, tá? Eu preciso também desenvolver uma cultura organizacional dentro e fora da TI, tá? Para ter prestação de contas, transparência, conscientização, tá? De todo mundo em relação à tecnologia da informação, tá? Eu preciso também ter uma documentação adequada. Falando tudo isso aqui, se eu não tiver alguma forma de documentar para dentro e para fora da organização, também não me adianta, não tem governança. Mas a gente sabe porque a gente é uma tribo de índios e um fala com o outro. Que isso? Se sai uma pessoa, não, eu tô apavorado, saiu fulano, agora quebrou TI. Então, não tem governança, sabe? Isso são indicadores, são desafios que a gente tem para vencer e que, de alguma maneira, demonstram o nível ou a fragilidade que a TI está. Monitoramento e controle, então, eu tenho KPIs, eu acompanho regularmente, faço análise do que eu estou acompanhando, eu tenho medidas corretivas, eu tenho projetos para essas medidas corretivas, essas análises que eu faço, né? E que seria, assim, o nirvana da governança, que está sendo muito falado hoje em dia, é automação e padronização, né? Então, eu tenho automação para reduzir erros de retrabalho, de trabalhos manuais, né? Eu consigo fazer com que essa padronização seja mais fácil. Tipo, uma pessoa nova entra na TI, ela já lê um pouco da documentação e entende como funciona. Ela não tem que ficar 5 anos na TI para poder entender como é que funciona tudo. Então, esses são pelo menos 8 sintomas, 8 desafios que a gente tem para implementar uma governança TI. Se alguns desses desafios eu não consigo ter respostas, eu não consigo ter assim geração de resultado para a empresa, tem que repensar. Eu ainda estou no nível talvez de maturidade de governança mais baixo, preciso desenvolver, tá? Essas são as dicas que eu deixo aqui. Aí o Wesley complementa aí, ou se vocês tiverem dúvidas, eu vou botar mais uns 2 livros aqui que eu acho muito massa, tá? Eu botei o TI Mudar e Inovar e botei a meta. Se vocês querem buscar assim, seu processo de melhoria e como entender como eu gero valor para as empresas, são 2 livros muito interessantes. Eu vou botar aqui o Great Boss da The Boss, que eu gosto também, que é um livro, pena que só tem em inglês, mas é um livro do Richard Hillman. É muito bom para entender tribalismo nas organizações e como que a TI consegue trabalhar esse tipo de situação para não ficar assim sendo puxa-saco, que nem você falou, como é que eu consigo navegar e entender, tá? E também vou deixar aqui o link da minha dissertação de mestrado, que tem um pouquinho sobre governança, tem pelo menos um resgate histórico ali, se vocês quiserem ler. Ela não é muito nova, é de 2012, então, assim, tem coisas mais novas nesses livros, e depois, se alguém quiser, eu posso passar artigo e tal sobre isso, mas fica aí a dica, tá? Para vocês. Fiquem à vontade para consultar o material aí. E depois, se quiser mandar pergunta, alguma coisa, também fica super à vontade. A gente vai estar para ajudar. É isso, essa é a minha mensagem final aí para os 20 ouvintes aqui desse momento de conversa. Passo para ti De aí. bola. Obrigado, Alexandre. Então, gente, a gente compartilhou bastante conteúdo, né? Mas o objetivo aqui é realmente trazer esses insights e aí pedir que vocês interajam com a gente, se faz sentido o que a gente está falando para vocês, se realmente esses insights são importantes, porque o nosso objetivo nessa trilha, que vocês vão perceber que a cada dia que passa a gente vai estar evoluindo com elas, é dar um passo, subir cada degrau. E a gente tentar colocar de alguma forma aquilo que a gente está conversando aqui na prática. Colocar de alguma forma para que vocês consigam realmente
praticar no dia a dia. E percebam, são técnicas simples, são práticas simples, que a gente precisa, claro, que com tempo, adentrar nisso, imergir nisso, mas que tem como ser feito, entendeu? Só que tem que ter a boa vontade, tem que ter o interesse, né? Então, assim, é importante de ter esse feedback de vocês também. Vai lá, Gera. Cara, eu achei sensacional. Essa trilha aí que o Alexandre colocou, cada ponto desse, eu acho que valeria muito a pena, Wesley, a gente talvez abordar um tema desse, um ou outro tema desse, de uma forma um pouco mais aprofundada, em seguindo essa trilha, né? Porque, cara, isso é a nossa receita de bolo da gestão e governança. É o que todo gestor de TI precisa assumir e propor. Porque se nós formos agentes de mudança de fato, aquele cara que propõe, aquele cara que bota dá uma pancada na mesa e diz que está lá para resolver e ajudar a estratégia da organização, sem crise, mas trazendo, de fato, com propriedade, argumentos. E a gente tem a cartilha aqui, a gente só precisa seguir e montar isso, mas com altivez, né? Não ficar sendo o garotinho da TI, o menino da TI de sempre, né? Não é. A gente sabe que a TI, ela é a partícipe da organização, ela é, sim, um agente de mudança e ela está junto com a estratégia. Aqui, o que mais nós observamos nessa palestra aqui, nessa conversa, nós falamos basicamente sobre isso. TI como agente de mudança, TI que promove ações junto da organização e promove a mudança de fato. Então, cabe a nós só seguirmos, né? Não ficarmos aqui diminuídos porque somos o garoto da TI, aquele cara que resolve o problema do telefone. O que eu mais vejo em algumas interações é comprar equipamentos, ajeitar uma impressora, coisa do dia a dia, coisas simples. Cara, a TI é muito mais que isso dentro da empresa. A TI tem muito mais a oferecer do que conserto. Essa é a palavra. Eu vou compartilhar aqui um documento, um material rápido, só para vocês terem uma ideia, que é pensar fora da caixa, né? No nosso caso, no meu antigo emprego, a gente tinha que orientar o orçamento, então a gente tinha que criar diretrizes para que os outros setores fizessem. E era um Deus nos acuda, porque os setores não sabiam como fazer, eles iam no empirismo, eles davam chutes e tentavam chegar no valor que eles pegavam no histórico, só que toda vez o planejamento vinha, criticava e dizia que os valores sempre falhavam. E eu fiquei na minha cabeça, falei, cara, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou fazer alguma coisa que eu possa ajudar? Gente, eu não sou, ainda não tinha inteligência artificial na época, eu não sou o cara tão criativo, mas, cara, olha aqui o que eu fiz, só para vocês terem uma ideia de uma coisa simples, mas que foi o início de uma atividade que deu resultado. Eu fiz o quê? Eu criei um documento, batizei ele, o CADOT, Caderno de Orientações da GTI, Programa de Trabalho 2021. Fiz o documento, tentei ser brincalhão, tentei, vocês estão enxergando, né? Tá? Né? Tentei ser brincalhão, tentei fazer alguma coisa divertida e fui falando, ó, todo ano você precisa fazer isso. O Marcelo tá aí, ele pode dizer se é mentira ou não. Você precisa fazer isso, você tem que fazer essa análise, você tem que, se tiver dúvida, entre em contato com a gente. E aí você vai construindo. E olha, pode ver, é bem grotesco, não tem nada de acabamento de design. Isso aí fui eu fazendo, pesquisando imagem na internet. Peguei o sistema de fazer planejamento para mostrar, entendeu? E fui explicando para eles como era o passo a passo, dando subsídios para ajudar. Isso aí, gente, não ajudava só eles. Mais do que isso, me ajudava. Porque eu conseguia fazer o orçamento da empresa como um todo. Porque o que era de TI, quem era responsável? Era eu. Então, mesmo as áreas demandando, eu tinha um controle. E aí, sabe o que era bacana disso? Não via mais aquela conversa bem assim, ah, eu não sei o que foi feito, porque quem planejou foi a TI. Não, pera lá, agora a gente vai fazer em conjunto. Vamos fazer junto essa parada. E olha como é interessante, você vai evoluindo. Eu vou abrir para vocês aqui a versão 2022. Olha como é interessante. Ó, esse aqui é a primeira, só para você ter uma ideia como é. Esse aqui é o de 2020, ó. Olha como era bem. E as coisas foram evoluindo, ó. Era uma versão, era uma página só.
Essa aqui é a primeira versão. E foi evoluindo. Deixa eu ver se eu encontro o último aqui, posso até postar na próxima reunião. Mas a ideia era essa, eu ir construindo artefatos que eu pudesse agregar e pudesse orientar as pessoas a fazerem o que era necessário, entendeu? Então, assim, é essa dinâmica que eu queria passar para vocês. E, gente, aqui fui eu mesmo que fiz. Fui atrás de orçamento, fui verificar, ver como é que resolvia, fui falar com as dores. Até me lembro uma vez que o Alexandre, como você sabe, ele me mentorou por muito tempo, acaba me mentorando até hoje, que ele falou, eu estava com uma dificuldade, ele falou, cara, vai visitar os setores. Vou dizer para vocês, o Marcelo sabe o que eu estou falando. Eu pegava, eu olhava, pô, eu vou lá no gerente de contabilidade. Ele é marombeiro, eu vou comprar ali uma batata doce e vou pegar um café, vou bater um papo com ele de meia horinha lá. Chegava lá, batia na porta. E aí, mano, tudo bem? Pô, vim bater um papo contigo. Ele entra aí. Aí eu, pô, trouxe aqui uma batata doce pra te dialogar um pouco aqui. Aí o cara já abre o olhão, né? Já fica, o que que tu quer? Eu falei, não, pô, só vim ver como é que estão as coisas e tal, pra saber como é que estão os desafios, precisa saber se tem alguma dúvida, se tá precisando de alguma ajuda. E eu fui fazendo isso de setor por setor. Ah, o ST puxa-saco, não. É uma forma de eu queria que a porta fosse aberta para mim entender onde estavam as dores. Entendeu? Então, assim, você dentro do seu dia a dia, você vai procurar a melhor forma. Vai procurar o melhor caminho, vai procurar as melhores portas a se abrir. E aí, quando tinha briga pro lado da TI, eu tinha mais pessoas me defendendo. Antes eu era sozinho defendendo a TI. Mas chegou um momento que já tinha muita gente defendendo a TI com a gente. E aí a gente até virou evangelizador. Tudo que a gente fazia era evangelizador. E aí nesse meio tempo, eu descobri uma outra habilidade minha, que é fazer vídeos. Aí eu comecei a fazer um monte de vídeo. Que vídeo tu fazia, Wesley? Vou até procurar alguns. Eu fazia vídeo só para mostrar sobre a segurança, o duplo fator de segurança do WhatsApp. Eu fazia vídeo para falar como usava o Outlook. Eu fazia vídeo como usava o Excel Online. Eu fazia vídeo mostrando vídeos para mostrar a área de TI. Vídeos para mostrar que a TI estava ali para ajudar. Entendeu? Então, esse é um passo que eu estou usando como exemplo, que você pode, quem sabe, utilizar também. Ah, mas que não tem habilidade com vídeo. Beleza, faz. Pede para IA fazer um vídeo. Pede para IA fazer um infográfico. Mas tenta fazer o diferente. Dentro de uma estrutura organizada, dentro daquilo que tu planeja, ao do que alcançar. Precisando de fato, tu vai sempre estar fazendo o mesmo, vai ser sempre aquele ditado. Dando murro em ponto de faca. Gente, era isso que a gente tinha para hoje. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, se vocês têm interesse de falar alguma coisa, fique à vontade. A ideia é que a gente está compartilhando. Marca o próximo aí. Pra gente participar. Próximo, né? A gente vai. A ideia do Jário, que o Jário comentou, já era uma ideia que nós estávamos planejando, né? A gente quer criar essa trilha, então a gente quer realmente fazer isso constantemente, né? A ideia é fazer pelo menos uma vez no mês. Hoje a gente tá ruim da garganta, o Alexandre tá viajando, para vocês terem uma ideia, mas a gente, com compromisso, falou, não, vamos nem que seja mais curto, a gente vai fazer. E aí a gente vai passando a programação para os próximos, tá? E a gente pede que vocês compartilhem, participem, se comprometam com a gente estar junto. Se você tem mais pessoas que têm interesse de conhecer mais de gestão e governança, compartilha também. Eu botei no chat aí, a gente criou um grupo para estar notificando todo mundo sobre essas palestras, sobre esses materiais. Então a gente já botou alguns materiais, a gente vai colocar os materiais de hoje, tá? E lá, e podem colocar dúvidas para a gente, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou abrir o grupo, entre no grupo, eu vou abrir o grupo e coloquem lá essas sugestões e essas dicas, que a gente vai fazer um trabalho, eu e o Alexandre, para trazer na próxima reunião. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar? Esse é o momento. Valeu, gente. Não? Boa noite aí. Não. Bom descanso todo mundo. E aí, gente? Beleza. Eu agradeço. Excelente. Boa noite aí. Excelente workshop. Valeu, cara. Valeu. Gente, é isso. Então, muito obrigado. Bom descanso a todo mundo e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Valeu. Abraço, tchau.